No episódio anterior você acompanhou que enquanto eu estava em Atenas, sem poder voltar para Egina por causa do mau tempo, a Thaís estava lá com o Shogun sem estar bem preso na âncora. O vento iria rodar de sudoeste para norte, do lado que o porto não era muito abrigado. Não seria problema se nossa âncora tivesse unhado, mas você vai ver que a âncora não prendeu e todos os momentos tensos nesse vídeo. A âncora, gente, pegou alguma coisa. Mas antes de continuar, não esquece de clicar no botão curtir e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Talvez o Beto não venha dormir hoje aqui porque vai entrar um vento forte e todos os barcos foram cancelados. Eu acho que, na verdade, tudo isso é um teste. Eu acho que o Beto quer me provar algumas coisas, quer me colocar pra jogo. Se ele quer me colocar pra jogo, ele vai ter. Porque eu já tive que puxar um pouco a âncora, porque tava encostando um pouco atrás. E aí, assim que a medida ficar certa com esse vento, eu vou ter que prender ali o cabresto pra não ficar forçando o guincho. E é isso aí, seja o que Deus quiser. E aí, ó, tá vendo? Tá chegando muito próximo. Então, eu vou recolher mais um pouco, tá com 21, vou recolher mais. Vocês não estão entendendo a minha situação. Primeiro a Thaís contou, né, o que tá acontecendo. E aí eu tô aqui em Atenas, peguei um hotel mais barato que eu achei. Então aqui é o quarto de hotel, ó, quando a gente tem que pagar. Não tem banheiro, né? É isso aqui, ó. Baratinho. 25 euros. Que já é caro. Mas foi o mais barato que eu achei. Hotel limpinho e tal, nada. Mas o pior tá sendo ela tá lá sozinha e eu aqui sem poder fazer nada. Descabelada. Mas depois que dá certo... Eu comecei a berrar, gente. Comecei a berrar no meio da rua. Help! 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 Porque o que acontece? Eu não podia mais caçar a nossa âncora, porque eu já tinha caçado quase 10 metros. Ontem à noite estava com 30 e hoje eu já tinha caçado muito, eu tava com 20 metros. E a popa tava batendo atrás, a balão não tava dando conta. E aí eu tava pondo o motor só um pouquinho pra frente, mas mesmo assim não tava dando certo. Então eu comecei a engrenar o motor no máximo. E aí eu consegui desgrudar, só que nisso eu falei assim, eu não vou conseguir me manter a noite inteira assim. E aí veio um cara de um barco e me ajudou. E aí ele perguntou da corrente, falou, caça um pouco a corrente. Eu mostrei quanto que eu tinha de corrente pra ele, isso tudo em grego, né? Eu mostrei o quanto que eu tinha de corrente pra ele, e dele tipo, calma, espera que eu vou pegar outra. E aí ele foi e pegou uma segunda âncora e jogou a âncora aqui na minha diagonal. E aí... conseguiu ajeitar o barco pra mim e tudo mais, porque não tinha, tava batendo muito atrás, tava batendo demais. E se eu, imagina, se eu ficasse com 10 metros de corrente, é muito pouco. É tipo 2, 3 vezes a profundidade, com vento de 30, 40. A previsão é de 40 nós hoje. Quando eu achei que eu ia dormir, o vento começou a virar e aí a popa começou a bater do outro lado. E eu tô exausta, tô cansada, tô com medo. Mas tudo bem, né? Agora eu acho que eu consigo entender, tipo, 1% do que o Beto passa. Tipo, toda essa tensão, sabe? Tipo, tudo isso que ele tinha na Grécia. E agora eu consigo entender, sabe? Porque normalmente fica nas costas dele. E agora eu comecei, tipo, a ver... É foda, gente. Tipo, não... Desculpa a palavra, eu odeio falar palavrão, mas olha, é tenso, é tenso. Você tem que ter, tipo, mesmo estratégia, você tem que pensar em tudo, porque na hora que o vento vem, meu, ninguém tem braço pra segurar, então você tem que fazer a estratégia de amarração tudo antes dele chegar. Eu já tinha colocado aqui, ó, meu óleo de coco no cabelo, minha toalhinha, achando que eu ia conseguir dormir, mas não, mas tudo bem. Dá pra ouvir o vento aí? Olha isso. Tá batendo agora 28 nós lá fora. Eu saí pra ver se as amarrações de defesa que eu fiz estão dando conta. Talvez se a gente não tivesse tão colado na parede, se não tivesse uma trave próximo. Porque o Beto até falou, solta mais, né? Dá uma folgada pro barco velejar um pouco mais. Só que tem uma trave ali perto, sei lá, anyway. Mas tá batendo 28. Ai, tá frio. Amanheceu por aqui.
Esse bichinho dormiu assim em mim a noite inteira. Na verdade, eu fui dormir, era umas 3 da manhã. E acordei às 5h30. Ou seja, eu não dormi muito. Agora o vento norte, onde eu tô um pouco abrigada por conta da cidade, que bloqueia esse vento. Então tá bem mais tranquilo. O Beto tá conseguindo vir. Os barcos rápidos não estão fazendo essa trajetória, mas o barco maior, que vai carro e tudo mais, tá vindo. Então ele tá vindo pra cá. Às 3 da manhã, tadinho, eu perdi o sinal. Acho que umas 1h30, 2 horas da manhã. Desligaram os Wi-Fis aqui que eu tava emprestando, sabe? E aí o Beto ficou desesperado, tadinho, ligou pro Port Authority daqui, tipo, depois, a hora que eu consegui conectar em uma outra rede, ele tava chorando, tava aos prantos, pecado. É que é Freud, gente, olha, eu não sei te explicar o sentimento que é esses ventos, mas Shogunzinho aí, pra variar, cuidou da gente, né, Google? E deu tudo certo, graças a Deus, gente. Mais um aprendizado aí, mais uma luta aí do Shogun. Ele tá chegando! Olha, eu tô feliz, acho que eu me saí bem. Lógico, a gente sempre fica pensando que a gente podia ter feito de melhor, mas tô feliz. Agora é só esperar alguém de boné sair. Boné com todos os gorros. Ele tá vindo! Você não achou ainda, Google? Eu achei. Eu achei. Olha lá. Deu tudo certo. Bom, Shogunzinho, ó, você vê, a nossa âncora não tá esticada. Eu acho que na hora que o cara saiu ontem, ele tirou nossa âncora do lugar. Que aqui acontece bastante isso, né? Que a gente mostrou no outro vídeo. E tinha 35 metros de âncora e a gente foi recolhendo a âncora, ficou com 15. É impossível acontecer isso. Ó, esse foi o arsenal de defesa que eu fiz. Primeiro eu tava batendo desse lado, a defesa que tá cobrindo onde bateu. E aí eu tive que mudar por desse lado, que foi onde começou a bater depois. By the way, a defesa tá bem machucada. Ela tava 0 quilômetro, tipo, zerinho. E aí o que estava acontecendo ontem, dessa trave, o barco estava chegando muito perto e eu tava com medo de bater nessa trave. Tava Freud, aí eu coloquei essa, coloquei a outra e é isso, né? Mesmo assim acho que bateu, ó, aquele raladinho ali, ó, eu acho que foi de ontem, quase certeza que foi de ontem isso. Ó, esse foi o que arranhou ontem, parece que tem um pedaço que tá até meio aberto. Tá vendo, ó, bem aqui assim, cadê meu dedo? Bem aqui, ó. Não sei se abriu. Sei lá, eu sei que ficou bem feio isso. O Betinho chegou pra arrumar tudo. Ó, tá vendo? Agora tá entrando umas rajadas, dá pra ver melhor o que tava acontecendo ontem. Que eu não consegui filmar nada, né? Olha isso, gente, olha isso. Olha isso. Imagina eu ontem à noite com um vento mais forte que isso, pelo amor de Deus. Pronto, vieram gente para ajudar, vamos tirar todas as âncoras e ancorar de novo. Nossa, olha isso, ela tá para trás, meu. O que aconteceu com a nossa âncora? Que bagunça. Ó, a âncora, gente, pegou alguma coisa, ó, tem um tecido, tem alguma coisa nela, não dá pra ver, ó, tá pendurado. Nossa, que zona, gente do céu. O pescador jogou com corrente e tudo, belezinha. Não foi só cabo. Ai, que graça, ele me protegeu tanto, gente. A gente reposicionou o barco de novo na âncora. A nossa âncora não estava presa em lugar nenhum. Tanto que o barco parado do jeito que tá, eu comecei a recolher a âncora, ela veio até em cima. Então ela não estava presa em nada, tipo, não estava servindo para nada. Graças a Deus que o pescador ajudou a Thaís ontem e colocou outra âncora ali, porque
a nossa âncora já era, tipo, não serviu pra nada. E aí agora a gente saiu com o barco, jogou, tem 90 metros de âncora e corrente, então agora a gente tá, tipo, mega preso aí. E reposicionamos o barco, agora tá tudo certo aqui. E que nota você dá pra mim? Você é super capitã, linda, maravilhosa, perfeita. Ai, minha paixão. Mas ai, eu tô tão feliz. É bom pra aprender, né? Pois é, aprendi muito. Enfim, no dia seguinte fomos liberados para ir até Atenas. Saímos bem cedo de Aegina e chegamos na Marina Zea por volta das 14 horas. Bom, vocês acompanharam, né, que a gente tá mostrando toda essa saga. A gente teve a liberação do barco sair. Nesse meio tempo, a gente já contratou um agente, porque a gente viu que não íamos conseguir sair dessa situação se alguém não ajudasse. Porque a gente não fala a língua. 2, porque daí começa a entrar numa parte de que, tipo, vocês não poderiam ter feito isso, vocês não poderiam ter feito aquilo. E não foi a informação que a gente tinha, tá? A gente, em momento algum, tentou ser fora da lei. Até mais senhor Roberto, que é o cara mais senhor da lei. A gente saiu de Aegina hoje de manhã, viemos pra cá com o nosso barco para Atenas. E aí hoje, perguntando, né, quanto que ficaria essa brincadeira toda de informações trocadas e documentação e tudo mais. Essa brincadeira ficou em 400 euros. Pois é, uma paulada, eu até chorei. Eu falei assim, gente do céu, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu não queria acreditar que isso estava acontecendo, porque em momento algum a gente tentou fazer o errado, sabe? Ou dar um gato, ou sei lá, qualquer coisa. Não sei, eu fiquei pensando o que a gente fez para ter que pagar esse valor absurdo. E pelo que a gente viu, esse foi o menor dos problemas, porque poderiam considerar que a gente estava querendo, sei lá, invadir o país sem sem autorização ou qualquer coisa, poderiam prender o barco, poderiam fazer várias coisas, então isso foi o menor dos problemas. E o que eu quero falar pra vocês de tudo isso? Gente, aproveitem que a gente é cobaia de vocês, que a gente tá aqui, tá fazendo várias coisas que às vezes você não encontra na internet, tá? Mesmo pesquisando, às vezes as coisas dão errado. Então assim, aproveita que a gente é cobaia, que a gente tá passando por isso e tá dando errado às vezes com a gente, pra vocês fazerem certo mais pra frente, entendeu? Porque eu tô super chateada com a gente mesmo, que tentou fazer o certo e acabou só tomando bordoada. E é isso, vamos trabalhar, vamos continuar editando vídeo, trabalhando, porque a gente precisa agora cobrir esse rombo. E é isso aí, gente, a saga acabou. Agora estamos aqui em Atenas, tudo resolvido, a gente já trouxe todos os nossos passaportes, coisas do barco, tá tudo certo. Eu esqueci de uma coisa, curte o vídeo, compartilha, manda pros amigos, porque quanto mais pessoas visualizar, mais o canal vai crescer e mais feliz a gente vai ser. Agora, Google, vamos passear? Vamos conhecer Atenas, já que estamos aqui, vamos passear, né? Mentira, temos muita coisa pra fazer. Mas primeiro eu vou sair com esse bichinho. Mas há males que vêm para o bem. Mesmo nos nossos erros ou nos sustos que tomamos, buscamos olhar o lado positivo e os aprendizados. Nesse caso foi um MBA intensivo e imersivo para a Thaís. Nada faria ela ter aprendido o que ela aprendeu estando sozinha numa situação desta. O destino e o acaso conspiraram para tudo isso acontecer, e se olharmos por este lado foi ótimo. De bônus, o agente nos ensinou que quando entramos na Grécia de barco, somos considerados seamen, ou homens do mar, e por isso não carimbaram meu passaporte. Desta forma, o tempo que eu ficar na Grécia não conta como permanência em Schengen, e eu posso ficar lá o tempo que eu desejar desde que embarcado. O próximo vídeo será bem especial. Vamos atravessar o canal de Corinto novamente, fechando um ciclo do Mar Egeu, que nos ensinou e nos deu muitas experiências novas. Também será o encerramento da nossa segunda temporada. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário, curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima semana, tchau e bons ventos!